Salve, salve, galera do Futebol na Veia. Tudo certo com vocês? Hoje aqui estamos mais uma vez para aquele debatezinho de lei de toda sexta-feira e agora de terça também, né? Vamos abordar alguns temas polêmicos. Estou aqui com o Renan e com o Bruno novamente. Queria agradecê-los pela presença. E, aliás, queria chamar a atenção do Renan, porque ele não veio uniformizado hoje. Tá eu e o Bruno de Boca Juniors. O Renan não quis entrar para brincadeira. Eu acho que ele não gosta muito do Boca, mas brincadeiras à parte. E vamos começar aqui o debate já. Vamos começar porque, assim, hoje tá só polêmica para vocês terem ideia. A gente tirou polêmica porque não ia caber no vídeo, mas vou começar agora com o Renan e queria saber dele, né? Se o Roberto Firmino deve ir para o banco do Liverpool ou agora, né, com o Diogo Jota tá voando aí, ou ainda por conta do que ele já fez pela equipe, ele deve continuar como titular por um tempo ainda. Primeiramente, queria me desculpar por não estar uniformizado. Esse programa aqui é um programa muito organizado e eu que me desorganizei aqui, gente, me desculpem. Tá? Eu prometo providenciar uma camisa decente da próxima. E agora sim, cumprimentar o Léo, cumprimentar o Bruno, o pessoal que está assistindo a gente aí. É um tema que é muito complexo, eu acho, porque assim, o Diogo Jota, é claro que desde a época do Wolverhampton ele tinha um certo destaque. Mas agora no Liverpool, com um clube de maior expressão, e ele fazendo gols em jogos importantes, aparecendo num clube grande, em competições grandes, começa a ter esse debate. Mas eu sou muito adepto a estar onde está hoje. O Firmino é um pilar muito importante nesse time. A gente fica, mas ele é o centroavante que não faz gols, mas o Firmino dá muito passe, o Firmino aparece muito pro jogo, o Firmino abre muito o jogo. O Diogo Jota também faz isso, mas eu acho que o Diogo Jota é mais momento. O Firmino eu acho que é mais a parte, assim, ele não é um centroavante genial, não é um jogador genial. Para mim ele não tem nem que ser titular da seleção brasileira, tá? Muita gente às vezes fala isso e tal. Para mim ele não tem que ser titular. Mas ele ainda assim é um jogador muito técnico, um jogador muito importante. A gente fala muita questão aqui no Brasil de jogadores que são importantes para o elenco, importantes taticamente, e o Firmino é um cara pro Klopp assim. Então eu enxergo que não é o momento ainda do Diogo Jota assumir a titularidade. É claro que se ele manter esse nível e o Firmino permanecer em baixa, obviamente eu vou chegar aqui e vou falar, eu acho que o Firmino tem que ir pro banco. Mas hoje, eu, Renan Sky, acho que não. Eu acho que ainda é momento do Firmino continuar com a titularidade e também para não colocar aquele hype lá em cima do Diogo Jota. Porque pode ser que isso faça o cara crescer muito, colocar muita expectativa nele, e aí quando ele realmente voltar ao normal, porque convenhamos, ele está num momento muito bom, muito acima da média, na hora que ele voltar para um momento normal, um momento da média mesmo, muita gente vai ficar, meu Deus do céu, era uma enganação. Não, na verdade ele só estava num momento muito bom. Então, para mim, hoje, o Firmino ainda merece titular do Liverpool. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Queria falar que a dupla Bruno e Léo hoje vai, vai se apresentar aqui hoje. Mas então, pelo momento, assim, a gente cita muito que futebol é momento, né? Pelo momento que o Diogo Jota vem vivendo, o momento dele é espetacular. São 10 jogos com a camisa do Liverpool, 7 gols. Ah, tem feito o hat-trick na última partida do Liverpool contra a Atalanta na Champions League. Para mim, agora, nesse momento, ele devia ser titular, para aproveitar a fase que ele vem vivendo e tudo mais. E tanto é que ele também é um jogador, um atacante, que ele pode se. Como que eu posso dizer? Ele pode jogar nas três funções de ataque. Ele é um jogador que se dá muito bem pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tanto centralizado. E o Firmino agora, nessa temporada, ele tem apenas um gol em 11 jogos. E desde a temporada 2015, que ele chegou no Liverpool, ele vem sendo uma das peças-chave do elenco. Então, eu acho que não faria mal o banco ele pegar um banco para o Diogo Jota nesse momento, porque a fase que o Diogo Jota começou no Liverpool está sendo extraordinária. Então, eu acho que nesse momento agora ele devia ser titular da equipe, e o banco do Firmino foi que nem a gente falou com o Cássio num desses últimos debates que a gente fez. Ele sentar no banco não vai apagar o que ele fez com a camisa do Liverpool, e ele continua sendo uma peça, um jogador muito importante para o elenco, um dos líderes do elenco. Primeiramente, eu com o Bruninho hoje às 19 horas estaremos aí no Rancho Santa Fé para cantar, né? A gente tá duplo sertanejo. Mas, falando do Firmino, assim, eu acho que é uma dor de cabeça boa pro Klopp, né?
ter um cara que chegou agora e que tá nessa fase. Porque, né, o Diogo Jota ele pode fazer várias funções ali no ataque. No jogo de Portugal mesmo aí, na última convocação, que o Cristiano Ronaldo não pôde jogar, ele jogou na função do Cristiano Ronaldo. E no Liverpool a gente vê ele fazendo a função do Firmino. Mas assim, antes da gente... Porque assim, a mídia sempre criticou muito o Firmino. Porque o Firmino, ele não é um centroavante tradicional, né? Ele é um centroavante que foge um pouco do que o Camisa 9 sempre representou, principalmente para os brasileiros, né? Ele é um cara que ajuda muito na tática, na marcação, que tem um bom passe e que às vezes aproveita as chances. Por exemplo, a temporada 2017-2018 foi a primeira temporada que o Firmino jogou por inteiro como um falso 9, né? Que foi a temporada que o Liverpool chegou na final da Champions e perdeu para o Real Madrid. Que o Firmino começou a ter mais elogios, né? Por mídias mundiais aí, né? Não só da inglesa e até a nossa. O Firmino ele colecionou 27 jogos, 20 e 17 assistências em 43 jogos. Então são 44 aparições em gols em 43 jogos. Então ele teve uma média de mais de um gol que ele estava participando por jogo. Isso aí é muito alto, é um número muito relevante, né? Hoje em dia, o Firmino vem numa baixa, né? Os números dele diminuíram. A torcida está pressionando. Ano passado ele teve um jejum de não fazer gol em Anfield. Ficou bastante tempo sem fazer gol em Anfield, né? E a gente sempre espera de um centroavante Que afinal foi quase um ano, né, sem fazer gol em Anfield. Foi bastante tempo mesmo. E a torcida acaba exigindo, né? Ainda mais que o Liverpool é um time que está em um bom momento, está disputando coisas grandes. O Liverpool ganhou a Premier League ano passado, ganhou a Champions League na temporada retrasada, né? De 2018 e 2019. E hoje a gente vê como um favorito a ganhar a Premier League, um dos, né? E um dos favoritos a ganhar a Champions. Então acaba exigindo muito de todos os jogadores. E as pessoas sempre exigiram muito que o Firmino tivesse números grandes como o Mané e o Salah, que os dois têm números extraordinários. Só que o Firmino nunca foi um jogador goleador. O Liverpool contratou ele sabendo disso, o Klopp colocou ele de titular sabendo disso. Então, assim, a gente exigir agora que ele faça gol também é um pouco de, né, hipocrisia, porque a gente nunca exigiu isso dele, né? Ele nunca foi um jogador para isso. É a mesma coisa chegar no De Bruyne e cobrar que o De Bruyne tem o mesmo tanto de gols que de assistência, sendo que o De Bruyne nunca foi goleador, sempre foi um ótimo assistente. Lógico que são posições diferentes, situações diferentes, mas eu acho que assim, o Klopp tem que saber aproveitar muito bem o momento do Diogo Jota. Tanto é que, pô, direto ele tá sendo titular aí. Só que ele também, eu tô sentindo que ele não toma um partido, porque ele não quer perder nenhum dos dois. Ele quer aproveitar o momento do Klopp, do Jota, né? A boa fase. E também não quer desanimar o Firmino. Porque, assim, o Firmino pode deixar essa fase ruim, né? Comparado com o que ele já teve, passar e voltar a ser muito participativo como ele sempre foi. Então, assim, isso aí é momento. Eu acredito que o Diogo Jota é um ótimo jogador, mas assim, como o Renan citou, ele tá num momento incrível, assim, num ápice, né? Talvez aí ele possa evoluir, futuramente ter um auge melhor, né? É o que a gente espera pela idade, né? Hoje em dia, se eu falar assim, um jogo importante pro Liverpool e tal, dependendo do adversário, você pode escalar o Diogo Jota. Sei lá, pegar um Chelsea, um time mais aberto. Agora você pega um time mais cascudo, que nem esse final de semana tem o Manchester City. Provavelmente o Klopp vai entrar com o Firmino, por conta da experiência, do entrosamento. Então eu acho que cravar o Firmino no banco, cravar o Diogo Jota como titular, é muito difícil. Eu acho que o que o Klopp preferir vai estar válido, né? Eu acho que vale dar chance pro garoto, pro português, porque ele tá num momento bom. Mas assim, ele não pode deixar o Firmino de trás também. Reveza, lá na Europa tem jogo pra caramba. O Klopp tá adorando. A gente tá discutindo isso, mas ele tá adorando, porque hoje o Firmino tá cansado dentro de você, Jota. Amanhã o Jota tá cansado dentro de você, Firmino. E ele tá revezando, ele tá brincando de Master League com o Liverpool que ele tem ali. Então, assim, foi uma ótima contratação. E assim, eu acredito, se o Firmino não abrir o olho, não procurar melhorar, aí vai complicar. Aí vai chegar uma hora que o Jota vai se tornar um titular absoluto e aí ele vai acabar perdendo a posição. Mas ainda tem muito para acontecer ainda e, né, tudo pode mudar e, enfim. Os dois são ótimos jogadores, né? Só que são de características diferentes, né? O Jota ele é um ótimo assistente também, mas ele é mais goleador que o Firmino. Em compensação, o Firmino tem um passo melhor que ele. Aí vai dependendo do feeling do momento. Agora, mudando de assunto, né? Continuando no assunto de Firmino, seleção brasileira e tudo mais. Hoje o Pedro foi convocado, né, para a vaga que estava em aberto. Era a torcida de muitos, inclusive a minha, porque eu vejo que faz um tempo que ele está merecendo e o Tite não tinha dado a chance para ele ainda. Eu vejo que é mais benéfico dar a chance para o Pedro do que, por exemplo, para o Galhardo, né? Não sei se vocês aí concordam comigo, que eu vejo o Pedro um jogador mais novo, né? O Galhardo está no auge, pode ser que ele mantenha, é um jogador, mas ele não é novo. Então, assim, queria que vocês falassem aí sobre isso, né? Sobre a convocação do Pedro, o que vocês acharam.
se acharam válido, enfim. Bom, Léo, eu sou um fã de carteirinha do futebol do Pedro, mano, porque a presença diária que ele tem, o poder que ele tem nas duas pernas, bate bem com as duas pernas. A gente pode ver no gol que ele fez agora, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense com a perna esquerda, um golaço. Tem presença de área, sabe também jogar fora da área. Então, para mim, eu gostei muito da convocação dele. O Tite acertou nessa. Um jogador que tem 20 gols em 36 jogos na temporada, é gol pra caramba. E ele já havia sido convocado, né, na época que ele era do Fluminense para a seleção, mas acabou dando azar de se machucar e após isso ele não conseguiu voltar, né, para a seleção. Então eu acho que é muito merecido esse essa convocação dele para a seleção e acho também que vai ser uma dor de cabeça muito boa para o Domi quando o Gabriel voltar, que ele já vai voltar, já vai ser relacionado agora no próximo jogo, né, contra o Atlético Paranaense. Porque você tem um Pedro em ótima fase e você tem um dos seus pilares da equipe em 2019 voltando de lesão para jogar também. E eu acho que ele pode sim encaixar os dois juntos dentro de campo, mas aí ele vai ter que arrumar muita coisa no meio de campo, na marcação, vai ter que tirar algum jogador, vai ter que tirar Everton Ribeiro ou Arrascaeta do time, então vai ser uma dor de cabeça muito boa para o Domi, e é muito merecida essa convocação do Pedro para a seleção. Merecido, sem dúvidas. É justíssimo. Para mim, hoje, é claro que a gente tem bons jogadores aqui no futebol brasileiro, arrebentando, de Galhardo, Marinho, mas o Pedro, depois que assumiu a titularidade no Flamengo, eu particularmente não enxergo o Gabriel voltando como titular desse time. A não ser que o Domi queira colocar os dois juntos. Mas para colocar os dois juntos, aí você tem que tirar Bruno Henrique, Arrascaeta ou Everton Ribeiro. O que você faz? Eu queria ser o Domi, ter esse bando de cara assim, sabe? Mas, falando em quesito de seleção brasileira, o Bruninho lembrou muito bem, que é uma questão que é relacionada ao Pedro já ter sido convocado na época do Fluminense, aí teve aquela questão da lesão, e ele teve que ficar de fora, mas é merecidíssimo. A gente estava falando sobre o Firmino, hoje, para mim, o Pedro tem um momento muito melhor que o Firmino. Eu, particularmente, enxergo assim. E com o Gabriel Jesus voltando de lesão, eu não duvido nada, sabe, do Pedro ter uma minutagem muito maior do que a gente pode esperar nesses jogos da seleção. Eu quero ver ele jogando. É claro que a gente pode questionar, mas ele joga no futebol brasileiro, por isso que ele faz tanto gol. Então eu quero ver ele jogando contra essas seleções, contra a Venezuela e contra o Uruguai. Eu tenho certeza que esse cara vai dar resultado. Eu gosto muito do futebol do Pedro, sou um admirador. É só ver o gol que ele fez contra o Atlético Paranaense no meio da semana, o primeiro. Cara, que facilidade de colocar a bola com o pé esquerdo no ângulo. Parecia que tava jogando videogame, parecia FIFA no nível amador, sabe? Então, para mim é merecidíssimo, não tem o que se contestar. Você pode ter certeza que vai ter gente que vai chegar e falar assim: ah, mas é porque é do Flamengo, não, cara, porque é realmente o melhor centroavante que a gente tem no Brasil hoje. É o cara que tá colocando a bola pra dentro de tudo quanto é jeito. Se você chutar a bola, ela bater no ombro dele, ela vai entrar. Se chutar a bola, bater na coxa dele, ela entra. Então, a gente fala que o futebol é momento, então é o momento dele. É isso. Ah, e antes só de passar a palavra pro Léo, eu queria falar aqui que eu descobri qual é a minha função. Já que eu não tô com a camisa igual a de vocês, eu sou o produtor de vocês. É isso. Show de bola, Renan. E, assim, eu venho destacando o futebol do Pedro há muito tempo. Eu sou fã do Pedro desde a época do Fluminense. Eu falava que ele era bom demais para aquele time. Com todo respeito ao Fluminense, tá? É um time grande, mas o time que ele tinha na época não favorecia o Pedro. Isso aí era nítido. E o Pedro era artilheiro do campeonato naquela altura, da lesão. Ele machucou até contra a Chape, né? E acabou que depois da lesão ele voltou, foi vendido, e aí foi para a Fiorentina lá na Itália, e aí sumiu, voltou para o Flamengo. E quando ele voltou, eu falei, ó, as pessoas estão achando que o Pedro veio para ser reserva. Só que o Pedro não é jogador de banco, ele é um ótimo centroavante. Para mim, ele é mais centroavante que o Gabriel. Eu sempre achei, mais centroavante que o Gabriel. Aí as pessoas falam, pô, mas o Gabriel não passa de artilheiro da Libertadores, artilheiro do Brasileirão. Não, beleza, foi um ótimo ano. Só que pega os números do Gabriel, tipo, de sempre. Ele é um cara que faz bastante gol, mas ele perde muito gol. São gols que o Pedro não perde, entendeu? O Pedro, ele não perde, assim, tá ele o goleiro ali, ele faz gol. Eu sei que, mas perdeu pênalti contra
o São Paulo, o Gabriel não é de errar pênalti, mas assim, acontece. Né? O Gabriel errou pênalti em final de Copa do Brasil contra o Palmeiras. Né? Um pênalti que não podia ter errado. Muito mais importante do que o Pedro errou contra o São Paulo, né? Comparando assim. Então o Pedro merecia muito, eu já vim pedindo faz um tempo. E eu acho que o Tite podia testar o Pedro até como titular, né? Porque o cara tem qualidade, né? Vocês já citaram diversos momentos aí que ele mostrou isso. As pessoas falam, mas o Pedro é centroavantão, mas gente, o Pedro nessa área, ele não deixa de ser também. Contra o Inter ele mostrou, deu chapéu, sabe estar jogando, fez um gol de fora da área. Ele é muito inteligente para jogar. Eu vejo isso nele, então eu acho que é um cara que tem potencial e ele demonstra ter vontade de representar a seleção brasileira, né? No vídeo, quando ele foi convocado para o Fluminense, ele estava, acho que no avião, acho. E aí eles comemoraram todo mundo com ele. Na época, o Richarlison era jogador do Fluminense também, né? E hoje em dia eles vão jogar junto na seleção. Isso é bem legal de ver acontecendo. E, assim, eu particularmente colocaria ele como titular. O Jesus está voltando de lesão, mas eu acho que o Jesus na seleção, ele rende bastante até como centroavante, mas o melhor momento dele foi na Copa América. E na Copa América jogou com o Firmino. E ele revezava com o Firmino, às vezes mais aberto pela direita, e jogou super bem. Então o Tite podia ver, o Tite já pode começar a pensar que assim, ele pode colocar o Jesus, não como um centroavante, pode colocar ele como tipo no lugar de Cebolinha, por exemplo. Tô dando exemplo do Cebolinha, que é o que está mais embaixo dos atacantes que a gente tem, né, no momento. O Jesus ele coloca o Pedro. Aí deixa meio que assim, o Pedro com o Firmino disputando no centroavante, o Jesus disputa com o Coutinho, por exemplo, na ponta direita ali. Enfim, coisas que o Tite pode pensar, né? Tem muito atacante de qualidade, a gente tem que agradecer isso. Né? Tem os meninos do Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrigo, que decidiram essa semana aí, pelo Real Madrid, a Champions League. O Neymar, que é incontestável, né? Um jogador que é a estrela do nosso time, né? Mas ele tem que ter um time para jogar com ele. Não adianta ter só o Neymar e não ter alguém para representar. E a presença de área do Pedro me agrada muito, porque ele é um bom cabeceador, ele é um bom finalizador, chuta com as duas pernas. Assim, como vocês falaram, jogou a bola na área, se ele bater de joelho, de ombro, ele faz o gol. Né? Então, sou muito fã do Pedro. E fiquei muito feliz com a convocação dele. Eu acho que pela primeira vez na minha vida que eu pedi a alguém, falei, Tite, por favor, convoque esse cara no lugar do lesionado. Ele convocou, porque normalmente ele não faz isso, né? Ele convoca um cara mais aleatório aí, que a gente não tá esperando. Tava até esperando o William, do Arsenal, com todo respeito, né? É um ótimo jogador, mas a gente não sabe como que ele vai estar daqui a 2 anos, né? Já vai estar com 32 anos. Mas agora partindo para um outro assunto, né? Aqui do futebol brasileiro mesmo. São Paulo foi eliminado pelo Lanús e foi uma eliminação dolorosa, né? Pro torcedor São Paulino, por conta que por um momento ele estava classificado, né? Faltando, sei lá, 2 minutos, São Paulo estava ganhando de 4-2, tinha virado, né? Tava perdendo 2-1, virou para 4-2, tava conseguindo a classificação, sem pênalti, sem nada, e tomou um gol do Lanús e por conta do gol fora, ele foi eliminado. Agora eu queria saber de vocês aí, sobre o Diniz. Ele teve grande parcela de culpa nisso aí, ele tinha que ser demitido, o que vocês acham? Cara, eu acho que não. Eu acho que nesse jogo o Diniz não tem culpa. Porque se a gente for. Eu, particularmente, não consegui acompanhar o jogo na íntegra. Mas depois eu acompanhei alguns pedaços. E eu acho que a culpa do Diniz é mais do futebol. O time de São Paulo estava perdendo o jogo, ele tirou 2 zagueiros para colocar 2 atacantes, conseguiu virar o jogo nos minutos finais, só que no calor também da emoção, o Lanús foi lá e conseguiu achar o gol. E aí você pode falar, mas então é porque o São Paulo estava sem zagueiro. Não, o Diniz foi lá e colocou 2 zagueiros no lugar de 2 atacantes. Ele desfez a mudança, parecia até mudança de vôlei, sabe quando você faz a inversão do 5-1? Fez a mesma coisa, ele só inverteu, ele usava dos gols ele colocou os atacantes. Fez os gols, volta. E eu acho que foi mais acaso mesmo. Eu acho que ali não tem como a gente culpar o Diniz. O São Paulo fez um bom jogo, se for ver. E contra, por exemplo, o Flamengo no final de semana já tinha feito um bom jogo. Então eu não contesto o Diniz nisso, tá? Tem momentos em que eu achei que o Diniz talvez devesse cair fora mesmo, devesse vir um outro treinador para o São Paulo, mas nesse atual momento eu não consigo culpá-lo, eu não consigo colocar a culpa da eliminação no Diniz. Eu acho que é mais uma coisa do futebol mesmo, é mais o calor do jogo foi o responsável por acontecer o que aconteceu. Então, eu partilho dessa ideia. Bom, eu também concordo com o Renan. Eu não demitiria o Diniz agora. Para mim, se ele tivesse que ser demitido, ele teria que ser demitido na eliminação contra o Mirassol, que foi vergonhoso o que o São Paulo fez naquele jogo. E nesse jogo contra o Lanús, cara, a parcela de culpa desse jogo é dos jogadores, velho. O Diniz fez tudo o que ele pôde. Quando o São Paulo estava perdendo e viu que o Lanús não atacava mais, tirou 2 zagueiros e colocou 2 atacantes. Fez o gol da classificação. Na saída de bola,
é o que eu falei para todo mundo, é infantilidade, é falta de malandragem. Na saída de bola, o time leva o gol da eliminação. Então, a parcela de culpa desse jogo foi totalmente dos jogadores, porque o Diniz fez o que ele pôde. E a gente sempre falou que o São Paulo é um time muito inconstante, né? Vai, mete 4-1 no Flamengo no Maracanã, depois faz isso na Sul-Americana e quase perde a vaga também na Copa do Brasil, né? Porque nas oitavas, porque já estava com a vaga na mão nos 2-0 que vinha fazendo no Fortaleza. E aí cede um empate e depois vai para aquela disputa de pênalti maluca lá. Então, eu não demitiria o Diniz agora. Se ele tivesse que ser demitido, para mim, ele teria de ser demitido na eliminação do Paulista. Eu concordo, eu ia falar isso que o Bruno falou, da eliminação pro Mirassol. Aquela eliminação é uma eliminação que você tem que parar e olhar o projeto. Porque, cara, o Mirassol não tinha time para jogar. O jogador lá, o Zé Roberto, Zé Roberto nome, né? Zé Roberto. O cara chegou 2 dias antes, tá ligado? Pra jogar. Aí o cara falou assim, vem pra cá, joga, e é isso. É que nem rachão que você joga aí de entre amigos. O cara falou assim, 7 horas ali, vamos lá. Foi isso, cara. E foi eliminar o São Paulo. Agora, tipo, o Diniz, eu achei interessante uma resposta que ele deu pro Casagrande, né? Eu sou um cara que às vezes contesta um pouco alguns comentários do Casagrande, né? Não sou um admirador do jornalista dele, tanto assim, nada contra a pessoa Casagrande, mas às vezes eu não concordo com algumas coisas que ele fala. Ele foi querer criar uma polêmica, né? Ele falou do Domi, criticou, tentou que o Diniz criticasse o trabalho do Domi, né? Aquela polêmica de técnico gringo contra técnico brasileiro. E ele cortou o Casagrande e falou assim, ó, eu já sei como que vocês funcionam, né? Há semanas atrás eu era para ser demitido e agora eu sou melhor que o Domi só porque eu ganhei dele. Ele foi muito esperto na resposta dele, mostrou pros firmes, mas eu acho que assim, a torcida de São Paulo, ela tem que olhar também no geral, porque assim, o time do São Paulo investiu bastante, né? Em algumas posições, tipo o Pablo, investiu bastante no Pablo, só que o Pablo não rendeu. O Diniz, com todas essas frustrações que teve no elenco de contratação, ele colocou o molecada para jogar. Brenner, Gabriel Sara. O São Paulo, ele não perdeu nenhum clássico no Brasileirão até agora. Ele empatou com o Santos na Vila, 2-2. E digo mais, empatou com o Santos por conta que o Volpi menosprezou o Marinho naquela foto, senão teria ganhado. Ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, 2-0, e ganhou do Corinthians 2-1 no Morumbi. Ele coleciona bons resultados com bons times. Ele ramela com um time bom, com um time que é bom para ele jogar, né? Times mais fracos. E aí acontece. Aí aconteceu essa eliminação. Foi mais infantilidade do time. O que ele podia fazer, ele fez. Eu sei que ele é um cara acontecido há muito tempo. Por isso que a torcida de São Paulo sempre acontece alguma coisa, vai falar, mas o Diniz, o Diniz é errado, porque ele já é criticado há muito tempo. Eu acho que se colocasse um outro treinador, talvez ele não teria descoberto o Brenner, por exemplo, aproveitado esse bom momento. Né? O Brenner hoje é um jogador, ele tem a estatística lá, ele é um jogador que tem o melhor aproveitamento do Brasil, né? Por minuto, por gol. Então, assim, é um bom jogador, a gente não sabe o que ele vai virar, não sabe se é só momento. Mas, assim, a nossa realidade aqui no Brasil é complicado com o técnico. Porque perde 2 jogos e as pessoas, manda embora o técnico. É porque o técnico não presta mais. Eu acho que a partir do momento que o técnico está dando certo é quando o projeto não está indo e os jogadores, o técnico não se entendem mais. Agora, quando existe, né, os jogadores se entendem, tem uns bons resultados, eu acho que vale manter, porque tropeço tem mesmo e faz parte. Né? Se o time nunca perdesse, não tem graça de futebol. Todo mundo é sempre o time que ganha, né, esse ganhar. Então, assim, eu acho que né, por conta dessa eliminação, não compensaria mandar o Diniz embora. Né? Ele, como o Renan ressaltou, ele colocou 2 atacantes no lugar de 2 zagueiros, tirou 2 zagueiros para colocar 2 zagueiros. Então, assim, a parte dele ele fez. Né? Ele tinha 2 zagueiros ali, ele colocou para defender. Só que rapidamente tomaram o gol. Então é isso, eu não demitiria ele agora. E pode falar, Bruno. E outra, no debate passado hoje, antes que a gente tinha feito, nós citamos que o São Paulo devia focar na Copa Sul-Americana, né? Que era o caminho mais fácil para o clube conseguir quebrar esse jejum aí de títulos. E como nós havíamos falado também, que o São Paulo não tem potencial para brigar de igual para igual com os outros clubes para o Campeonato Brasileiro. E aí sobrou o que para São Paulo? A Copa do Brasil. Aí a gente vai ver o sorteio da Copa do Brasil que teve hoje de manhã. São Paulo e Flamengo. Cara, para mim vai ser mais um ano sem título para a equipe, porque
o São Paulo vem passando esses vexames aí desde a época que o Aidara assumiu o comando da diretoria. E aí são 27 eliminações vexatórias em uma década, contra times muito de pequena expressão, Colón, Defensa e Justiça, Tadieres. Então, para mim, vai ser mais um ano sem título aí para a equipe de São Paulo, porque já pegar o time do Flamengo agora numas quartas de finais, eu acho muito complicado. E o São Paulo pode ser eliminado de novo no Morumbi, né? Porque o jogo da volta é em São Paulo. Então, mas assim, eu tava. Quem não assistiu, gente, vai lá na live. A gente fez. Já quero deixar o recado aqui, a gente tem a live anterior aqui. Para mim é um dos confrontos mais equilibrados. Dos quatro, talvez seja um dos mais equilibrados. Talvez não tanto quanto Palmeiras e Ceará, na minha opinião. Mas eu acho que é um jogo que há de ficar de olho, porque o São Paulo fez 4 no Flamengo, e não só fez 4 naquele figurar assim, fez 4, achou 4 gols. Não, o São Paulo dominou o Flamengo dentro do Maracanã. E o Flamengo com o time titular, sem ficar poupando o jogador. Então, eu acho que a gente faz esse prognóstico aí do São Paulo, que talvez se cair pro Flamengo, não é nada absurdo, tal, não sei o quê. Mas pode ser que passe. Pode ser que passe. E aí o Diniz ganha muito mais moral. Sim, concordo muito com você, mas como eu havia falado com o Léo aqui em off, eu acho que para o time de São Paulo ganhar do Flamengo em apenas um jogo é bem mais tranquilo do que ganhar do Flamengo em mata-mata, em 2 jogos. Então, o Flamengo vai ter desfalques na primeira partida, né? Que vai ter o Pedro, não vai ter o Pedro, não vai ter é, Everton Ribeiro, um monte de jogador importante, mas para a segunda partida vai ter. Então, é, cara, eu acho muito difícil. Realmente é um grande confronto. Aliás, mais daqui uns minutinhos a gente vai falar sobre a Copa do Brasil aí, né? Mas agora eu queria abordar um tema aí sobre um dos jogadores mais falados nos últimos meses aqui no Brasil. Foi o atleta do mês de setembro, se não me engano, aqui no Campeonato Brasileiro, que foi o Marinho. Né? O Marinho, no último jogo do Santos, ele não jogou bem. A gente tem que. Gente, vamos colocar primeiro, vamos recapitular, né? Tá fazendo uma ótima temporada, o último jogo não foi bem. A gente tem que entender que oscilar é normal, principalmente nesse ano que a gente tá tendo aí de jogar quarto e domingo. Fisicamente os jogadores sentem. Mas o que eles, por conta de algumas atitudes que o Marinho às vezes tem, de irritação com o árbitro, algumas posturas, às vezes, que é desnecessário, que não precisa daquilo. Vocês acreditam que o sucesso dos últimos meses tá subindo para a cabeça do Marinho? Porque ele sempre foi um cara muito elogiado, só que nunca a gente falou, pô, o Marinho podia ir para a seleção. E hoje em dia, nos últimos meses, a gente veio pedindo uma chance pro Marinho, né? Então, vocês acham que esse sucesso subiu para a cabeça dele ou não? O que vocês acham? Bom, Léo, eu acho que esse sucesso não subiu para a cabeça dele. A gente vê que o Marinho é um cara bem focado assim dentro de campo, mas toda a crise que o Santos vem vivendo, a crise financeira fora do clube, desculpa, fora do clube não, fora dos gramados, eu acho que sobrecarrega muito ele, porque a gente vê que a equipe do Santos é uma equipe muito limitada. E quando o Marinho não joga bem, o Santos também não joga bem. A equipe do Santos não consegue jogar quando o Marinho não consegue demonstrar seu futebol. E aí eu acho que aí ele peca muito no lado psicológico dele. Aí ele já começa a perder a cabeça, começa a descontar no árbitro, que nem ele fez no jogo contra o Ceará, que o time inteiro do Santos não jogou bem, porque só deixam muito ações do time nas costas do Marinho. E aí ele não consegue demonstrar o futebol dele, que o Ceará conseguiu marcar ele muito bem. E aí acontece tudo o que aconteceu no final da partida, que ele foi para cima do árbitro, acabou sendo expulso. Então eu acho que o sucesso não subiu para a cabeça dele, mas ele acaba se martirizando demais com esse peso que ele mesmo colocou, vamos dizer assim, nas costas dele, para poder ser um líder da equipe dentro de campo e ser um dos melhores jogadores do Brasileirão até aqui. Eu tenho uma ideia que assim, o Marinho, ele sempre foi visto como um personagem. Ele sempre teve essa fama de ser o cara que fala besteira, que fala umas coisas que a gente não entende, né? Que merda, mas. E aí a gente criou essa ideia dele. E agora no Santos,
se a gente for olhar o elenco do Santos, tem algum líder? Eu quero saber de vocês. Vocês enxergam algum líder no elenco do Santos? Aquele cara que chega, bate no peito? Tirando o Alisson, que é da base do Santos, viveu muito tempo lá. Mas vocês enxergam algum líder? Eu não enxergo. E o Marinho, ele assumiu essa postura. Eu acho que ele assumiu essa postura de porta-voz, ele quis deixar de ser o personagem e se tornar um líder. E aí, por isso, ele tá ganhando essa proporção nas falas dele, as atitudes dele estão gerando essa repercussão muito grande. Eu não acho que subiu para a cabeça dele. Eu acho que, na verdade, ele vê o elenco do Santos e se vê como principal jogador, e aí ele tenta assumir essa postura. E aí, em alguns momentos, ele se exalta, e aí, por ele ser esse personagem, também a mídia dá aquela ênfase. Então, eu enxergo assim a situação do Marinho. Eu não acredito que tenha subido para a cabeça dele o fato das pessoas pedirem ele na seleção. É claro que o jogador fica mexido, eu imagino como é, né? A gente aqui é só comentarista, a gente não sabe nada do que acontece no pensamento deles, mas deve mexer. Mas eu acredito que esse não seja o fator que o Marinho está agindo assim. Eu acho que é mais o fato dele querer assumir uma liderança e ele não tá sabendo lidar com isso, porque ele também tem aquela imagem do personagem Marinho. Uma coisa que o Marinho sempre, esse ano, ele já, desde o começo ele veio falando, né, que ele queria já ser visto como, né, o engraçadinho da turma e ser visto pelo bom futebol dele. Ele deu essa entrevista contra o Bragantino, eu acho, no primeiro jogo do Brasileirão. E é verdade, né, ele é um cara aí que merece, que as pessoas veem o futebol dele. Assim, eu não acho que ele esteja, assim, o sucesso subiu pra cabeça, porque o Marinho, no momento algum, ele passou a ser arrogante, né, no momento algum ele passou a ser arrogante. Eu só acho que o Marinho nunca teve todos os holofotes para ele quanto ao futebol. Por exemplo, o Marinho já teve a responsabilidade de carregar o time do Vitória, por exemplo. Mas é um time que a proporção é muito menor que o Santos. Jogou no Grêmio ele era reserva. No Grêmio ele jogava às vezes. Aí num time grande, o primeiro time grande que ele teve a oportunidade assim, de jogar, de ser o cara do time foi o Santos. Né? O Santos é um time que depende muito dele. E assim, o Marinho, ele vem sendo muito bem reconhecido pelo Santos, né? O Pelé, por exemplo, no lançamento do Pelé foi numa sexta. Domingo o Santos pegou o Fluminense no Rio. O Marinho jogou camisa 80, em homenagem aos 80 anos do Pelé. Né? Assim, o Marinho ganhou uma camisa autografada do Pelé. Então, o Marinho ele tá recebendo muita moral. Eu acho que tudo que envolve o Santos hoje em dia, né? Os problemas extracampo, também a fase, porque é um time que, assim, às vezes a gente cria uma certa expectativa com o Santos, tá melhorando, mas às vezes, depois a gente olha, pô, é um time limitado também, o cansaço tá pegando, tudo mais. Ele tem que rever algumas atitudes dele quanto ao psicológico, né? O Marinho tem que colocar na cabeça o seguinte, que ninguém decide sozinho, ele pode ser o líder do time, mas ninguém decide sozinho, nem Neymar, Messi, Ronaldo, Maradona, ninguém nunca decidiu sozinho. Tanto é que o futebol são 11 jogadores. A gente fala, pô, mas o jogador tal pegou a bola no intermediário, jogou 3 e fez o gol. Tá, mas a bola chegou ali. Ele não pegou a bola lá no tiro de meta, chutou para ele mesmo, dominou e driblou todo mundo. Então é um time. O Marinho, ele é um bom jogador e ponto. Ele não é craque. Isso todo mundo não se discute. É um cara que a gente admira pela vontade que tá tendo. Ele tá jogando, ele tá se sobressaindo num time muito limitado, só que ele não é craque. Ele é um bom jogador e é isso, entendeu? As pessoas, a mídia, ela força, ela aumenta algumas coisas. Quando o Marinho vai muito bem, parece que o Marinho é o melhor jogador do mundo. E quando o Marinho não vai bem, eles pesam muito por conta dos erros, porque o Marinho é um cara, sempre foi um cara de emoção. Né? A torcida do Santos brinca, chama ele de Marinho, mas é tudo questão de carinho. Pô, a torcida do Corinthians chama o Everaldo de Cristiano Everaldo, né? Brincando, quando o Everaldo fez gol contra o Vasco. Então, assim, é tudo brincadeira. Pô, o Everaldo é um jogador muito limitado. Eu dei exemplo dele porque eu achei muito engraçado. Então, assim, a gente tem que. O Marinho, na época, nas últimas convocações, eu fui um cara que queria que ele fosse, por conta de. Como se fosse um prêmio de merecimento, sabe? Porque o cara se doa, né? O cara que tá jogando muito bem no brasileiro, ele merece. Mas, assim, olhando os adversários que ele tem, é complicado, né? Isso cabe pro Galhardo também. O Galhardo não é nenhum craque nem nada, mas o Galhardo vive um grande momento. Né? E a gente sempre fala que o futebol é momento, então, assim, é legal dar chance pra um cara assim. Mas, enfim, né? O Marinho tem que tomar cuidado com essa questão psicológica ali que pode afetar. Né? Ele tem que entender que tem jogo que é difícil mesmo. O Ceará marcou muito bem. Ele não estava bem no jogo, como todo o time do Santos. Né? Então, é isso. Né? O Marinho tem que seguir fazendo um bom trabalho que ele está fazendo. Que a torcida do Santos está gostando bastante. E é isso. Né? Não tem mais o que melhorar porque ele está se doando pela equipe. Agora falando de um outro jogo aí, né? O Corinthians foi eliminado pelo América Mineiro. O América Mineiro que é um time que surpreendeu em parte, né? Porque é um time que tá na Série B e o Corinthians é um time de Série A. Eliminou o Corinthians.
Vocês acham que o pênalti do Piton deveria ser marcado? E vocês acreditam também que se ele não fosse marcado, o Corinthians seria classificado? Ou vocês acham que não tem nada a ver e que o América poderia eliminar o Corinthians mesmo sem esse gol de pênalti? Léo, essa é uma questão que eu debati muito nesses últimos dias. Eu queria até mandar um abraço para o meu amigo Lucas Silva, mais conhecido como Cueva, que é amigo meu e do Bruno pessoal. A gente discutiu muito esse assunto porque eu, no lance, achei que tinha sido pênalti. Mas depois, quando a gente para analisar, é um lance que o Piton não vê a bola simplesmente bate e surpreende ele. Olhando agora, vendo os comentários dos ex-árbitros e tudo mais, a gente pensa que não é. Mas uma coisa que eu critico muito na posição do Piton foi a chance dele dar margem para o erro do árbitro. O jogador não pode ficar sem olhar para a bola. O jogador não pode ficar sem olhar para ela, principalmente quando você sabe que a bola está vindo na sua direção. É um erro da arbitragem? É o segundo erro do Wagner Magalhães contra o Corinthians? É também, porque aconteceu em 2018 na final da Copa do Brasil, aquela falta no lance que o Pedrinho faz o gol. Mas o que eu critico não é nem o erro do juiz, é mais o jogador. Você dá a margem para o árbitro marcar o pênalti. É aquele tal negócio de quando você vai dar um carrinho dentro da área, você tá dando margem pro juiz dar um pênalti. É a mesma coisa. Você correr sem olhar para a bola, sabendo que a bola tá vindo na sua direção. Qualquer momento ela pode bater no seu braço, mudar o rumo e aí vai ser pênalti. Então, para mim é um erro da arbitragem, mas também um erro da postura do atleta. E falando sobre o jogo, eu acho que aquela partida ia ir para os pênaltis, porque o América, se a gente for ver, não criou grandes chances depois que tomou o gol. Se a gente for analisar, não teve grandes chances. A grande chance do América, além do gol, foi um lance depois, quando o Corinthians já estava indo para o ataque com tudo, tentando buscar o gol para levar para os pênaltis, e aí o América chegou assustando que até o Cássio teve que fazer uma defesa. Mas só. Então, eu acho que aquela partida aí ia ir para os pênaltis, e aí, pênalti é muito de experiência, é de jogador que vai bater também. O Corinthians tinha um baita goleiro que é o Cássio, só que também não tinha bons batedores. Então, a gente tinha que ver o que ia dar. Mas o que eu critico mais não é nem a arbitragem, é claro que interferiu no resultado, interferiu na classificação, mas eu critico mais a postura do jogador de dar margem para o erro. É um erro de um jogador jovem, que ainda tem muito a aprender, tá? Eu não estou falando que o Piton aqui é ruim, não quero queimar ele, eu acho que ele é um bom jogador, só que ele tem que aprender muita coisa ainda. Defensivamente, na postura dele dentro do campo, e também com essa malandragem. Eu concordo com o Renan, o Piton deu a margem de erro mesmo pro árbitro poder apitar o pênalti, mas, cara, apitar pênalti assim, velho, pra mim é muito. Eu não sei nem a palavra, é muito esquisito, porque o jogador tá correndo contra a bola, de costas pra bola, a bola bate no braço dele e o juiz dá pênalti. Então, o Piton deu a margem para o erro, mas também o VAR errou gritantemente em dar o pênalti. É um lance muito confuso, né? Você vê o erro do Piton e você vê o erro da arbitragem. Então, a gente não pode definir quem tá certo, quem tá errado nisso aí. E pode falar, Renan. Aí depois eu complemento. Não, é só para fazer um acréscimo, que você falou na questão de VAR, né? O VAR, ele vai na interpretação do árbitro, ele só chama se ele vê um erro claro. E o gesto do Piton no lance, que nem eu falei, negócio de você dar a margem para o erro, ele dá a margem para ser uma interpretação do juiz. Então aí o VAR não chama, entendeu? Então é por isso que eu critico também muito essa questão do Piton dar a margem. Ele dá margem para o árbitro dentro do campo e dá margem para o VAR fora não chamar para dar uma corrigida no juiz. Sim, é isso mesmo. E, nossa, é um lance muito discutível, assim, né? Porque a gente vê que é um lance muito interpretativo. E em relação se o Corinthians poderia passar nos pênaltis e tal, para mim o Corinthians não merecia se classificar pelos dois jogos que fez. Fez dois jogos ruins contra o América Mineiro, mas se a partida fosse para os pênaltis, é claro que na minha opinião, o Corinthians ia ganhar muito, né? Porque o Cássio é um grande pegador de pênalti, quase que pegou o pênalti que o jogador do América bateu. Por pouco ele não pegou. Então, para mim, o Corinthians teria muitas chances de passar nas penalidades.
mas não merecia vaga pelos 2 jogos que fez. Para mim, foram 2 jogos muito abaixo do esperado, do que aquele Corinthians que a gente viu contra o Internacional, que anulou o Thiago Galhardo, que jogou muito bem, o Ramiro deu a vida em campo, raça pra caramba. Então foi 2 jogos muito abaixo do esperado do Corinthians e para mim não merecia passar também. Eu acho que esse tipo de pênalti eu acho um pouco de sacanagem marcar, porque o cara não tá nem olhando pra bola. Eu acho que é questão do bom senso, o cara fala assim, pô, né? Tem certas coisas que não é ajudar ninguém, não, é dar uma aliviada mesmo, porque se for assim, você vai sair mano a mano com o lateral, se o lateral abrir um pouco o braço, chuta a bola na mão do lateral, né? O Cebolinha fez isso uma vez com o Fagner, eu lembro bastante desse lance, só que o juiz não deu porque foi nítido que o Cebolinha mirou a mão do Fagner. Mas assim, o Lisca até falou num programa lá do Jogo Aberto, que ele entrou ao vivo com o Ronaldo, lá que eles estavam zoando o Ronaldo corintiano, o goleiro. E ele falou que hoje, na nova regra que falaram, aquilo lá é pênalti, né? E pior, na regra, né, o jogador tá com o braço um pouco aberto, a bola bateu, os juízes estão marcando, né? Que nem o Renan falou, o Piton deu essa margem para a arbitragem marcar aquele pênalti. Né? Se é um jogador mais experiente, tipo o Fábio Santos não pôde jogar porque ele jogou pelo Atlético, a Copa do Brasil. Não acontecido a marcação daquele pênalti. Não, o Fábio Santos não teria acontecido acidente com ele. Só que, assim, o juiz também tinha que ter pensado. Eu dei até um exemplo pro Bruno aqui em off. O Santos e Palmeiras esse ano teve um pênalti que o jogador Palmeiras bateu a falta, o Jobs estava com o braço um pouco aberto, o juiz deu o pênalti. Aí muitas pessoas que tinham, pô, o cara tá na barreira, o cara pulou e a bola bateu na mão dele. Tá, mas assim, a bola é pro gol, o Jobs não precisava abrir o braço daquele jeito, ele podia, a barreira simplesmente fica espremidinha ali mesmo, ele podia ficar que nem o restante dos jogadores, né? A bola podia não assustar o João Paulo, mas vai que, né? E ele pôs a mão. Então aquilo lá é um pênalti que eu falo assim, tá, o cara pode não ter tido intenção, maldade, mas, né? É pênalti. A mão na bola vai ser sempre uma polêmica. A gente sempre vai discutir isso, mas eu não marcaria se eu fosse juiz olhando assim. Eu acho que na hora da emoção, eu até entendo o juiz ter marcado até o Renan soltou, pelo movimento do Piton, mas olhando com calma, né? Como ele revisou o pênalti do Corinthians, para mim o pênalti do Corinthians foi mais nítido do que o pênalti do América, o pênalti do Davó. E ele foi olhar lá no VAR se tinha sido mesmo. Né? Então, tem coisa do VAR que é meio confusa ainda e tudo mais. Mas o Corinthians não fez boas partidas, né? O América fez o de melhor dele, né? O América é um time limitado, ele conseguiu um resultado surpreendente aqui em São Paulo. Eu acho que se tivesse sido 0-0, por exemplo, aqui em São Paulo, era até melhor pro Corinthians, né? Óbvio, não teria perdido. Mas se fosse para os pênaltis, eu acredito que não sairia mais gol. Se não fosse aquele pênalti lá, terminaria 1-0 mesmo. E nos pênaltis o Corinthians ia acabar classificando pelo Cássio. Se não passasse, aí a mídia ia arregaçar mais ainda o Cássio e tudo mais. Mas o Cássio é um grande pegador de pênalti, né? Quase pegou o pênalti do jogador da América. Mas foi uma eliminação que me surpreendeu antes, né? Antes do confronto contra os seus 2 jogos, eu achava que o Corinthians ia classificar. Mas depois do primeiro jogo já fica aquela dúvida, mas, né? O Corinthians é um time melhor, a gente acaba até esperando, mas o América brigou bastante também, tudo, mas um pênalti foi bem polêmico. Eu, particularmente, não marcaria, olhando com calma. Agora, seguindo na Copa do Brasil, né? Hoje tivemos o sorteio, né, das quartas de finais. Teremos Internacional e o América, que eliminou o Corinthians, Flamengo e São Paulo, como a gente até pincelou um pouquinho aqui no programa. Palmeiras e Ceará, que é um jogo aí que parece que não é, mas vai ser muito equilibrado. O Ceará é um time muito chato. E Grêmio e o Cuiabá. Cuiabá aí que é a surpresa dessa Copa do Brasil, né? Eliminou o Botafogo. Queria que vocês falassem aí o que vocês esperam das quartas. Um palpite de quem vai passar de cada confronto. Aí vamos ver quem que vai acertar os classificados. Bom, vamos lá. Para mim, Palmeiras e Ceará vai ser um baita de um confronto, porque o Ceará vem numa crescente muito grande, né? A gente vê o Guto Ferreira fazendo um ótimo trabalho, e ainda mais na fase que o Vina vem vivendo, né? O cara tem comido a bola em todos os jogos. Então, para mim, mesmo com a fase que o Ceará vive, nesse confronto passa o Palmeiras, em questão de elenco, de um time mais completo. Aí tem também o Flamengo e o São Paulo, que nem o Léo falou, e como eu já havia falado anteriormente, para mim o Flamengo passa, mesmo com os desfalques na primeira partida, em relação à seleção brasileira e seleção uruguaia, que é o caso do Arrascaeta.
É, Cuiabá e Grêmio. Muitas pessoas falam que o Cuiabá vem sendo uma dessas promessas e tal, mesmo fazendo a ótima campanha que vem fazendo na Série B, na segunda posição, mas passou nas oitavas de final pelo Botafogo também, né? Que é um clube muito limitado, muitos vem se falando que o clube está quase falindo, então o Cuiabá chegou aí, para mim, sem muitas dificuldades. E por isso, para mim, vai passar o Grêmio nesse confronto, em questão de elenco, de tudo. Aí, Inter e América. Ah, e lembrando que o Cuiabá é o primeiro clube do Mato Grosso a chegar nas quartas de finais, né, da Copa do Brasil na história. E para mim, Inter e América, o América já fez até aqui a sua melhor campanha na história da Copa do Brasil, né? A gente viu que o Lisca ajeitou bem o time, jogou muito bem as partidas contra o Corinthians, defensivamente, e eu acho que pode aprontar contra o Internacional. Pode aprontar, mas não deve passar. Para mim, o Inter deve passar pelo América. Então, para mim, quem passa nesses confrontos são Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Internacional. E aí, passando agora das quartas de finais, as equipes ganham 7 milhões de reais, né? Então, é um dinheiro muito bom, assim, para entrar para o clube que venceu, ainda mais a gente vivendo em uma época de pandemia, né? Que quebrou muitos clubes brasileiros financeiramente. Bom, vamos lá. Para mim tá muito fresco ainda, porque eu acabei de sair da live, então eu já discuti esses temas, mas vamos lá. Fazendo um adendo no que o Bruninho falou, o Arrascaeta foi desconvocado da seleção uruguaia, saiu agora há pouco essa notícia, então o Flamengo tem um reforço, digamos assim. Eu acho que Flamengo e São Paulo é um jogo interessante, por quê? Porque o Flamengo vai fazer o primeiro jogo em casa e vai estar desfalcado. Eu até comentei já isso. Eu acho que o fator casa, principalmente nesses tempos que a gente está sem torcida, não pesa, mas pode ser diferencial em alguns momentos. E você ter jogadores importantes que já conhecem os atalhos do próprio campo de fora pode prejudicar. Mas ainda assim, eu acho que o Flamengo é favorito. Precisa vencer o primeiro jogo, porque se for decidir em São Paulo é chato. Vem que São Paulo, que nem eu falei, tem aquele histórico de ser eliminado no Morumbi. A mesma coisa acontece com o Corinthians, por exemplo, na Neoquímica. Mas eu ainda acho que o Flamengo é mais time, é mais favorito para esse jogo. Grêmio e Cuiabá, o Grêmio não está em grande fase. Isso é inegável, é só a gente ver o que aconteceu com o Juventude no jogo de ontem. Né? É um time que está sofrendo ainda, mas a gente sabe que o Grêmio é copeiro, que o Grêmio tem camisa, que pesa muito nessa hora. O Grêmio não é um time de elenco muito bom nos últimos anos. Foi campeão da Libertadores com um elenco que muita gente julgava como um elenco fraquíssimo. Então, eu não subestimo a força do Grêmio. Por mais surpreendente, por mais sem peso que chegue o Cuiabá para esse jogo. Porque também pesa isso. A questão de você chegar leve, de você não ter obrigação de vencer. De você chegar como um mero coadjuvante. Né? Só que a gente tem históricos também aí de Santo André, Paulista de Jundiaí, que já foram campeões do próprio Juventude, Criciúma, que foram campeões da Copa do Brasil em anos surpreendentes. Né? Mas eu ainda acho que o Grêmio é favorito. Inter e América, eu coloco o Inter como favorito também, porque por mais que o América venha com uma campanha surpreendente, por mais que o América tenha o Lisca doido, e isso é uma coisa que eu queria falar com uma opinião particular minha, eu acho o Lisca muito bom técnico, porque aonde ele passa, você não vê elenco rachar, você não vê o time jogar desorganizado, os elencos do Lisca são sempre muito organizados, são times que respeitam taticamente o que ele pede, mas por mais que seja assim, o América, o Inter para mim é favorito, e para mim, inclusive, é favorito até chegar à final. E o Palmeiras e Ceará, que nem eu falei, talvez seja o jogo mais equilibrado dessas quartas de final, porque o Ceará vem nessa crescente, é um time que é atual campeão da Copa do Nordeste, né? Começou o brasileiro meio que cambaleando, meio que não sabendo o que ia fazer, se ia brigar com o rebaixamento, mas quando pega time grande, vai lá e embaça jogo. Então, eu penso que seja um confronto muito equilibrado, que para mim vai ser decidido nos pênaltis. Eu acho que cada time vai vencer na sua própria casa, e aí isso aí vai para os pênaltis, e aí tem Fernando Praz que pega muito pênalti,
Só que do outro lado tem o Everton, tem bons batedores de ambos os lados. E aí eu já queria aproveitar aqui e emendar, já que eu tô falando tudo isso daí, legal seria ter uma final com algum dos clássicos, ou o Choque Rei ou o Grenal, né? Porque pode acontecer. Mas pra mim a final vai ser Flamengo e Inter. É um palpite aqui que eu dou. Eu queria dar esse palpite porque sim, também é liberdade. Desculpa, Léo. Pode falar, Bruno. Bom, então eu posso dar um palpite também de final. Claro, pô. Para mim, agora com o Abel Ferreira vindo para o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras ganha muito. E ele deu as entrevistas falando, cara, o cara fala muito bem, falando que veio, não atravessou o oceano à toa para tirar férias, atravessou o oceano para trabalhar, falando que o Patrick de Paula só vai voltar para a equipe titular, mostrando serviço nos treinamentos. Só que nesse ponto eu não entendi porque ele, nesse quesito de treinamentos, ele coloca o Ramires à frente do Patrick de Paula, então é uma coisa que todos torcedores ou amantes do futebol não entendem o Ramires entrando na equipe, mas com ele chegando no Palmeiras, eu acho que o Palmeiras pode crescer muito e pode chegar nessa final sim. Para mim, então, para mim a final pode ser Flamengo e Palmeiras. Olha, vocês deram os palpites de vocês aí. Daqui a pouco eu vou dar o meu. Quando eu vou falando, eu vou montando um raciocínio, entendeu? Porque nas quartas de finais ainda é difícil, né? Porque, por exemplo, Palmeiras é um bom time, sim, por exemplo, mas vai pegar o Ceará. Eu vou emendar falar dos dois. O Palmeiras é mais time que o Ceará, tem um elenco, né, mais com investimento maior e tudo mais. Tem um treinador chegando aí que, né, estão com uma expectativa sobre, vamos ver o que ele vai aprontar aí. Só que o Ceará ele é um time chato de enfrentar, né? O Ceará ele joga bem dentro de casa, ele incomoda. O Santos mesmo aí, ele eliminou o Santos só de 1-0. Mas poderia ter ganhado aqui na Vila, não aproveitou com um a mais. Depois lá jogou super bem, mereceu a vitória. E no Brasileirão a gente vem vendo o Ceará dando trabalho para muita gente, né? Fazendo uma campanha regular e tudo mais, né? Perto do que a gente esperava. O Guto Ferreira, conhecido aí pelo pessoal do Nordeste como o Gordiola, vem fazendo um bom trabalho e a gente vai esperar muito esse confronto. Assim, vai ser equilibrado, mas eu ainda aposto no Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras é um time mais experiente, tem alguns jogadores mais experientes que o do Ceará, né? Assim, o time do Palmeiras também é um time meio que imprevisível, às vezes a gente acha que vai e não vai, mas eu acho que eu aposto nele, mas como eu falei, o Ceará tem totais condições de, de eliminar o Palmeiras e digo mais, pode ser um dos confrontos aí mais equilibrados dessa fase. Eu digo esse confronto e o do Flamengo e São Paulo. São os que a gente vai mais aguardar aí, porque Inter e América, o América do Lisca aí é um time muito bem organizado, mas eu acho que tudo depende do primeiro jogo. Né? Se ele já começar tomando lambada pro Inter, ou o Inter jogando com muita tranquilidade, dificulta para ele. Né? Que é um time que tem suas limitações também. É um time com um investimento baixo. Né? Seria muito legal para o América eliminar o Inter. Eu, particularmente, nada contra o Inter, mas eu acho que mais pela surpresa. Né? A gente não espera do América. E ele acabou enfrentando um time gaúcho, um time chato, que é o Internacional. Aposto no Inter. Eu acho que é um time melhor. Né? Tem um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade, aí, uma fase boa. Né? Mesmo com todos os desfalques, né? As lesões que assombraram o Inter aí no decorrer dessa temporada, segue com um time muito bom. Cuiabá e Grêmio. Assim, o Cuiabá é uma surpresa, mas conseguiu seu primeiro time Mato Grossense chegar às quartas de final da Copa do Brasil, um grande feito. Mas assim, dos times das oitavas de finais, eles enfrentaram o time mais fraco, né? Dos grandes, assim, né, da Série A. O Botafogo é um time que, nossa, tá numa baixa há muito tempo. É um time que a gente não sabe o que vai dar, é um time que pode cair para a Série B esse ano. E assim, um time que sobe para a Série A e um time que cai para a Série B, a gente pode ter que colocar no mesmo patamar, assim, no ano, né? E, tipo, o time da Série B, né, com mais moral, né? E o Botafogo corre risco de cair. Isso aí é nítido. É um time muito limitado. E o goleiro do Cuiabá fez uma grande partida no duelo. Assim, foi a melhor partida da vida dele, eu tenho quase certeza disso. Né? Tomara que ele tenha outras boas partidas aí, consiga manter o alto nível, né? Mas o Cuiabá é difícil aguentar o Grêmio e ele não pegou o time copeiro. O Grêmio aí é um time mais copeiro que tem desses aí. É um time chato de pegar no mata-mata, né?
Tanto é que ano passado ele enfrentou o Flamengo e antes do confronto a gente falou assim, pô, o Grêmio pode eliminar o Flamengo. Aconteceu que ele tomou um passeio, porque o time do Flamengo era muito bom. Mas antes, olhando no papel, o Flamengo era muito mais time. Mas pelo fato do Grêmio ser um time que opera, a gente sempre coloca o Grêmio como um time bom para ganhar Copas, né? E eu acho muito difícil o Cuiabá conseguir o feito de chegar na semifinal. Seria incrível também, mas muito difícil. E Flamengo e São Paulo, né? Eu acho que o Flamengo está mordido pela aquela derrota pro São Paulo, de 4-1 em casa. Ele vai estar desfalcado pro jogo 1? Vai. Mas para substituir o Pedro e o Gabriel, o Rascaeta, o Renan acabou de citar que foi desconvocado, então provavelmente vai estar no jogo. Para substituir o Everton Ribeiro, pode ser que seja o Vitinho, né? O Vitinho que substituiu o Arrascaeta, né? E às vezes ele pode colocar o Thiago Maia e adiantar o Gerson, né? Isso, opções não faltam, né? Deixa o Arão de volante, o Isla vai para a seleção do Chile, põe o Mateuzinho, que não compromete. Então, assim, o Flamengo tem seus desfalques, mas também tem recomposição. O Flamengo, para mim, é sim o favorito, mas o São Paulo tá ali. São Paulo é um time que surpreende a gente muitas vezes, também tanto negativamente quanto positivamente. Então vai ser um grande confronto. O primeiro jogo vai ser no Maracanã, então ele vai dizer muito bem para a gente qual vai ser o andar da carruagem. Então vamos aguardar, né? Ver no que vai dar. Né? E brincando aí, né? Eu postei no Flamengo esse confronto. Eu acho que o Flamengo vai ser finalista. Eu acho que o Grêmio, se for fazer Flamengo e Grêmio, eu acho, né? E não aguentaria o Flamengo. E ó, se der Inter e Palmeiras, é um confronto complicado. Mas o Palmeiras não sorte com o Inter. Normalmente aí nos mata-matas, ultimamente aí, o Palmeiras ainda não sorte com o Inter. Difícil, hein? Ó, eu acho que eu vou postar no Flamengo e. Caraca. Vocês já escolheram os dois, eu não queria ser igual ninguém, mas não tem como. Isso que é foda. Aposta Flamengo e América. Olha! Ah, não, eu vou ser diferente então. Só pela brincadeira, né? Talvez eu erre, mas eu vou postar Flamengo e Ceará. Porque assim, o Ceará tem mais chance que o América de passar, né? Poxa, o América é muito inferior ao Inter comparado ao Ceará com o Palmeiras. E assim, se o Ceará passar do Palmeiras, ele vai pra cima do Inter. E aí é vina neles. Pode falar, Renan. Não, eu queria só falar que a final dos sonhos de todo mundo, que eu acho que todo mundo compartilha dessa ideia, seria Cuiabá e América Mineiro. Com Uma certeza. final dessas, assim, o Brasil ia parar para ver. Pelo fato de ser dois times, tipo, totalmente que ninguém esperava. Com certeza. Imagina caindo 60 milhões na conta do Cuiabá. Gente do céu, o que iam roubar de dinheiro era brincadeira. O presidente ia ficar feliz ou não? Nossa senhora. Zezé parte 2 lá no Mato Grosso. Mas galera, é isso, né? Demos aí nossos palpites quem vai classificar de final. Eu apostei no Palmeiras contra o Ceará, mas eu tive que apostar diferente desses caras aí pra ter uma final diferente, né? Que se eu acertar, eu acerto sozinho. A aposta em peso acaba sendo o Flamengo por conta do momento que o Flamengo vive, o time que ele tem e tudo mais. Mas o São Paulo tem muita chance, o Grêmio também se passa a disputar o Flamengo, tem muita chance. Mas é isso, queria agradecer de novo aí ao Renan e ao Bruno pela participação. Agradecer você que acompanhou a gente, né? Terça-feira tem mais tema top aí pra gente debater. Então, até uma próxima aí e muito obrigado.